Boa noite. Este é o seu Notícias Diárias, oferecido a você pelo RBTI no programa América Legal, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Salt River reage à intolerância. Até pouco tempo atrás, a cidade de Salt River, New Jersey, era conhecida apenas por concentrar diversas companhias de construção civil e uma numerosa comunidade brasileira. De 6 meses para cá, isso mudou. As constantes prisões e batidas policiais espalharam medo pela cidade e estão fazendo com que imigrantes vejam o local como uma ameaça para seus planos na América. Os brasileiros que vivem na cidade acusam as autoridades de abuso de poder. Para a maioria dos imigrantes, os moradores estrangeiros estão sendo vítimas de intolerância, perseguição e discriminação. O pastor Tennyson Salles, da Igreja Assembleia de Deus, na semana passada reuniu-se com um grupo de pastores e com um advogado para buscar medidas que possam impedir os policiais locais de agirem com excessos contra os imigrantes. O advogado orientou o grupo a reunir 10 pessoas que tenham sido constrangidas pela polícia e que concordem em entrar como testemunhas no processo contra os oficiais locais. A expectativa é de que em 15 dias todas as denúncias já tenham sido juntadas, podendo dar andamento à ação. Segundo o pastor Tennyson, são frequentes as queixas de brasileiros submetidos a constrangimentos. Enquanto os abusos continuam, os pastores estão orientando suas comunidades quanto ao comportamento a adotar caso sejam parados pela polícia. Recomendam que qualquer pessoa que seja parada pegue o nome do policial, o horário que ele o parou e a placa do carro, para que possa entrar com alguma medida contra atitudes discriminatórias. Adverte também aos brasileiros que não devem dirigir com carteira internacional, pois a polícia já deixou claro que todo imigrante que for pego com esta carteira vai direto para a imigração, porque é um crime federal. Saiba sobre os direitos do devedor. Se por acaso você tem se deparado com uma situação difícil em relação ao pagamento de suas contas ou conhece alguém, não se desespere, pois temos boas notícias. Pela lei americana, o devedor tem direito a ser bem tratado, respeitado e pode defender-se dessa prática abusiva de cobrança. Se o credor tem direito de cobrar uma conta atrasada, o devedor também tem direitos perante a lei do Fair Debt Collection Practice Act, FDCPA. O FDCPA protege o devedor não só do credor, mas também dos collect agencies e advogados que cometem irregularidades na maioria das contas básicas, como compra do carro, telefone, no mortgage, nas contas médicas, nos cartões de créditos, etc. O cobrador pode contatá-lo em pessoa, correio, nunca com postcards, telefone, telegrama ou fax, mas com educação e profissionalismo. O cobrador não pode contatar o devedor em horas impróprias, nunca antes das 8 horas da manhã e nem depois das 9 horas da noite. O cobrador não pode contatar o devedor no seu lugar de trabalho, sendo ele sabedor que irá causar constrangimento. O cobrador não pode assediar, intimidar, ameaçar ou abusar emocionalmente o devedor. O cobrador não pode contatar nenhuma pessoa como intermediária para chegar ao devedor. O cobrador não pode mentir nem assumir uma outra identidade para intimidar o devedor. Ele não pode dizer que é uma autoridade da imigração, advogado ou representante estadual, enfim, qualquer argumentação fora da verdade. O cobrador não pode ameaçar o devedor com voz de prisão, muito menos de deportação. O cobrador não pode dar informações falsas para as agências de crédito. O cobrador não pode depositar um cheque caso ele aceite as condições antes do prazo estabelecido entre as partes. Na insistência do cobrador, o devedor deverá coletar toda a sua documentação com as devidas provas das abordagens abusivas e intimidadoras.
se possível, até mesmo com testemunhas, e levar o caso a um advogado de defesa do consumidor no estado em que mora nos Estados Unidos. Este é o seu Notícias Diárias, oferecida a você pelo RBTI no programa América Legal, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E para você, uma boa noite.